Queridos, eu quero, sem mais delongas, falar com você sobre 3 características do líder espiritual. Eu quero ler com você, vamos colocar no telão aí, 2 Timóteo 2,15. Nós temos aí, a primeira versão é a versão da ARA, que é atualizada, tá? Revista atualizada. Vamos lá então. Procura apresentar-te a Deus aprovado, diga assim comigo, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vamos estar lendo essa mesma passagem agora na linguagem de hoje. Olha o que diz: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Diga assim comigo, completa aprovação de Deus, como um trabalhador, diga assim comigo, trabalhador, que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. A última versão que eu vou estar lendo com você, NVT, nova versão transformadora, olha o que diz: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador. A NVT usa a mesma palavra que a NTLH, trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Queridos, olha só, os 3 verbos que a gente vê nessas 3 linguagens diferentes, o verbo procurar na revista atualizada, o verbo fazer na NTLH e o verbo esforçar na NVT, todos eles estão no imperativo infinitivo. O que é isso, Watson? Imperativo, primeiro, é uma ordenância. Toda vez que você vê alguém falando, olha, está no imperativo na Bíblia, é uma ordem, é um mandamento. A gente usa a palavra imperativo só como um eufemismo para dar, é um sinônimo para mandamento, tá? Então, todos eles são mandamentos, estão o quê? No infinitivo. O que é isso? Esses verbos imperativos foram usados vamos conjecturar aqui, 2000 anos atrás. Eles estão sendo válidos hoje e serão válidos quando a gente estiver bem velhinho. Ou seja, essas passagens, elas são extremamente necessárias e esses textos são atemporais. O que é atemporal? Algo que o tempo não implica, o tempo não inutiliza, o tempo não perde o efeito dele, tá bom? Então, olha só, é interessante que Timóteo, quando ele recebe essa mensagem de Paulo, ele precisava estar atento a 3 características que a gente vai estar vendo aqui no decorrer dessa mensagem, que são de suma importância. Mas ainda como caráter introdutório, eu quero falar com você que Deus procura 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa que ele procura são os intercessores. Diga assim comigo, intercessores. Quando a gente observa Ezequiel capítulo 22, versículo 30, lá fala o seguinte, que o Senhor está à procura de pessoas que se coloquem, que tampem o muro, se coloquem na brecha. E lá o profeta fala o seguinte, que ele não encontrou ninguém que fizesse isso. Então, olha só, Deus está à procura de intercessores. A segunda categoria que Deus está procurando são pessoas adoradoras. Quando a gente vai lá para João, capítulo 4, versículo 23, fala que está à procura de verdadeiros adoradores, que o adoram como? Em espírito e em verdade. São esses que o Pai busca. Terceira categoria que Deus procura são obreiros. Quando você vê Mateus, capítulo 9, versículos 37 e também versículos 38, lá fala o seguinte, que o Senhor a gente deve orar para que Deus mande trabalhador para a seara, porque nós precisamos de quê? De mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são o quê? São poucos. Então, vamos analisar o seguinte, o nosso estado aqui na Paraíba, nós temos hoje mais de 4 milhões de habitantes, 4 milhões de pessoas, e a gente percebe que nós somos ainda poucos trabalhadores. Então, o que a Bíblia nos instiga? Ora, clama para que Deus mande o quê? Mais
ceifeiros, mais obreiros, mais trabalhadores para a sua seara. Agora, deixa eu te falar uma coisa, antes da gente ser apresentado aos homens, nós precisamos primeiro nos apresentar diante de Deus. Por quê, queridos? A vida íntima com Deus sempre precede a vida pública. Toda pessoa que teve sucesso no ministério, antes dela fazer uma aparição pública, ela tinha um trabalho de bastidor. Eu gosto muito do que o psiquiatra Augusto Cury fala. Ele fala o seguinte, que muita gente quer o pódio. O que é o pódio? Aparição pública. Mas esquece do labor dos treinos. Só sabe, por exemplo, ontem eu conversava com o Fábio, também com um irmão lá na comunhão que a gente estava, que são cozinheiros. A gente às vezes recebe uma alimentação no restaurante, e a gente come e vai embora, mas só sabe o trabalho de conseguir fazer a manipulação correta do alimento, de conseguir trazer lá do campo para o restaurante, de tratar, só sabe quem passa. Então, às vezes, a gente tem que saber que por trás de todo um glamour, toda uma apresentação, existe trabalhos forçados. Por exemplo, a nossa equipe de louvor aqui estão ministrando de maneira muito abençoada, o Felipe, a Priscila e também a Thaís. Daqui a pouco vai ter mais gente em nome de Jesus. Mas olha, eles estão aqui, mas eles passam a semana toda no grupo deles, ouvindo música, sim ou não, gente? Aprendendo as músicas novas. Depois eles vão ensaiar na quinta-feira na casa do Felipe, ficam lá algum tempo ensaiando lá. Depois chega aqui para poder passar o som. Então, assim, para entregar uma ministração de 30 minutos, existe um trabalho grande por trás desses bastidores que precisa ser executado para que a coisa aconteça. Então, olha só, antes de você se apresentar diante de Deus como líder de célula, como discipulador, você tem que se apresentar, melhor dizendo, antes de você se apresentar publicamente, você tem que se apresentar a Deus, pegando dele as informações, recebendo dele a instrução para que você possa ser uma bênção. Quem está me entendendo aí, queridos? Amém? Vamos lá. Então, esse altar secreto não se constrói aqui na igreja. É importante a gente vir para cá? Sim. Nós estamos aqui porque é um mandamento, porque isso nos faz crescer como pessoa. Mas o meu altar secreto é lá a sós com meu Pai. Você pode observar isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Quando você for orar, ou seja, vamos traduzir para a linguagem da Paz Church. Quando você for tirar o teu TSD, o que é TSD? Tempo a sós com Deus, tranca no teu quarto. Esse quarto é uma linguagem metafórica, não quer dizer que é o recinto onde você tem uma cama ou uma rede para dormir. Esse quarto pode ser uma sala, pode ser talvez a cozinha, algum local que você está a sós com Deus. Para quê? Para que você possa receber dele essa bênção e ser abençoado. Agora, vamos voltar aqui para o texto paulino. Nós lemos que Deus procura pessoas que são o quê? Aprovadas. Minha gente, para que a gente seja aprovado, primeiro precisa ser de quê? Fazer a prova. Sim ou não? Eu não consigo ser aprovado no concurso se eu não fizer a prova do concurso. Eu não consigo ser aprovado no processo seletivo se eu não for para a entrevista, seja ela online ou física. Eu não consigo dar sequência na minha habilitação se eu não fizer a prova teórica, ser aprovado nessa prova, e depois fazer a prova prática e também ser aprovado nela. Então, para mim ser aprovado, eu preciso passar pela prova. Eu quero ler com você, está no telão aqui comigo, Tiago capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz. Diga assim comigo, bem-aventurado. Vamos continuar o texto já já. Queridos, essa palavra bem-aventurado no grego, que o Novo Testamento foi escrito no grego, quer dizer macários, ou seja, afortunado, feliz, sortudo, é o homem que suporta com perseverança a aprovação. Olha só, depois de ter sido aprovado, então ele precisa passar pela aprovação, suportar ela. Depois que ele suporta, ele é aprovado. A sequência dessa aprovação é o quê? Ele vai receber a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Quem ama Jesus aqui?
Então, olha só, nós o amamos, e a Bíblia diz que nós temos o quê? Uma coroa. Agora, essa coroa que um dia nós receberemos lá, no mundo espiritual, quando a gente se encontrar com Jesus, ela vai ser produto final de quê? Primeiro, Deus ter sido aprovado, e a aprovação exige de mim o quê? Perseverança. Perseverança. Agora, não vamos entrar aqui muito no mérito, mas existe uma diferença entre perseverança bíblica e teimosia humana. A gente pode falar sobre isso aqui depois, outro dia. O que é teimosia humana? Eu já percebi que as coisas não estão dando certo, por N motivos, e a pessoa continua fazendo aquilo, continua fazendo, porque... Então, ela tem que saber o seguinte, cara, será que eu estou sendo perseverante, ou se eu estou teimando contra algo que Deus já me orientou, que eu não tenho que fazer mais isso aí? Mas observa que a perseverança me leva à aprovação. Queridos, o centro da vontade de Deus não nos isenta de provas, das dificuldades, das resistências oferecidas no mundo espiritual. Você fala assim, mas Watson, eu estou servindo a Deus, eu sirvo a Deus, eu estou aqui na igreja, eu vou ser imunizado de provas. Meu Deus do céu, isso não acontece nunca, né? Eu não gosto quando alguns pregadores falam o seguinte, olha, entregue a sua vida para Jesus e seus problemas são resolvidos. Nós temos fé que nós vamos encontrar em Jesus respostas, não é isso? Vamos encontrar força, vamos encontrar um ânimo, mas a gente vai continuar tendo demandas a serem resolvidas, demandas pessoais, sim ou não, gente? Sim? Demandas no casamento, demandas no ministério, demandas na criação de um filho. Por quê? Quando eu vejo João capítulo 16, versículo 33, fala o seguinte, olha, no mundo passareis por aflições. Então, o que são aflições? Muitas vezes elas são sinônimo de prova, sim ou não? Sim ou não? Por exemplo, você está com escassez financeiramente, isso é uma prova, e essa prova muitas vezes te aflige. Não nós aqui, graças a Deus, mas eu já vi mães que estão na igreja e os filhos estão desviados, e essa mãe ora, essa mãe chora, fica alta madrugada, aquilo é uma prova, aquilo aflige ela, mas aquilo às vezes é necessário para que ela possa gerar nela fé, e para que a fé que ela existe no coração dela possa salvar o seu filho. Então olha só, se de fato nós almejamos ser obreiros no reino de Deus, nós precisamos nos matricular na escola do Espírito Santo. Diga assim comigo, eu preciso me matricular na escola do Espírito Santo. Na verdade, digo o seguinte, eu já estou matriculado. Diga assim, eu já estou matriculado, em nome de Jesus. Alguns de nós estamos aqui, talvez, que nem o Enzo, meu filho, no infantil 5, outros já estão na faculdade do reino espiritual. O fato é que nunca nós vamos parar de estudar. Nós temos que estar sentado nessa escola todo dia. Quando eu falo sentado, é o coração aberto para poder aprender e poder ser aperfeiçoado nessa escola. Então, como obreiro, eu tenho que me matricular e ser assíduo nessa escola para que eu possa cada dia ser aprovado pelo Senhor Jesus. Agora, falando sobre aprovação, eu quero que a gente entenda um pouquinho sobre o que é a aprovação. Uma prova, queridos, ela vem para nos trazer luz o que está em trevas, liberando-nos da hipocrisia, do orgulho, talvez de uma falsa humildade, trazendo em todos nós transparência e coerência. Vamos ver no telão aí? Quando você se apresenta aprovado diante de Deus, diga assim comigo, o próprio Deus apresentará você aprovado aos homens. Qual é o grande problema? É que muitas vezes as pessoas querem os aplausos dos outros, esquece que o mais importante não é o aplauso do homem, é o aplauso do Papai do céu. Então, isso aqui é muito forte. Quando eu me apresento a Deus, Ele me aprova, e é Ele mesmo que vai me aprovar diante dos outros. Não sou eu que preciso me autoaprovar. Eu faço a prova e eu mesmo dou a nota para mim. Não, quando eu faço a coisa certa, quando eu sigo o caminho certo, Ele se encarrega diante das pessoas, falar o seguinte, olha, esse líder está preparado para poder continuar o trabalho. Portanto, queridos, uma pessoa continuamente reprovada, certamente essa pessoa tem a tendência de cair na estagnação, na insensibilidade, no desânimo e no sono espiritual. Toda vez que alguém é reprovada,
essa pessoa ela vai perdendo o entusiasmo, ela vai perdendo a velocidade, ela vai perdendo o encantamento com aquilo. E o que acontece? A gente vê hoje, dizem que existem estatísticas aí, o próprio pastor Ibe fala isso em conferências, que dizem que existem mais de 40 milhões de desviados no Brasil. 40 milhões. Se essa pesquisa for verdadeira, só para você ter uma noção de questões quantitativas, são 10 estados da Paraíba, população. Somos 4 milhões? Não é isso? 10 estados da Paraíba. Gente, é gente demais. O São Paulo, o estado de São Paulo tem 45 milhões de habitantes. É quase que o estado de São Paulo todinho de desviados no Brasil. O que faz essa pessoa ser desviada? É que ela passou por consecutivas reprovações. Reprovações como? Deus deu a chance para ela de ser fiel no casamento, foi infiel, foi reprovada. Ela escolheu ser reprovada. Deus deu a chance para ela de ter um ministério frutífero, ela decide fazer a coisa errada e perder. Deus deu a chance para ela de ter uma vida transformada, de vencer um vício. Essa pessoa decide fazer a coisa errada. Então, ela mesma trilha caminhos que vai estar reprovando-a. E quando isso acontece, a pessoa parece que não vê mais saída, a não ser deixar Jesus e voltar para o mundo, porque não consigo vencer o pecado. Quem está me entendendo aí, gente? Então, isso a gente tem que entender a questão da aprovação. Agora, eu quero que a gente analise aqui juntos. Vamos diagnosticar o estado de reprovação. Por que alguém é reprovado? Vamos pensar um pouquinho sobre isso aqui. Uma pessoa reprovada não é uma pessoa a quem Deus deseja jogar lá fora. Mas antes de tudo, essa pessoa, ela é uma pessoa que ela precisa de Deus e Deus quer aprová-la. Então Deus não chamou eu e você para nos dar uma nota bem zero, aquele zero bem grandão, ainda de vermelho, né? Antigamente tem que colocar de vermelho, ó, reprovado. Deus não quer isso. Ele quer que nós possamos ser aprovados. Então, primeiro a gente tem que diagnosticar essa verdade. Segundo, uma pessoa reprovada, ela tem desconfiança crônica e generalizada. Ela permitiu que as decepções de outrora pudessem, vamos dizer assim, contaminar, influenciar na vida presente dela. Então, por exemplo, ela teve um problema com a liderança dela, ela teve um problema de relacionamento lá no passado. Então, ela não consegue deixar esse problema lá no passado. Ela traz para cá. Então, se ela teve problema com a mulher do pastor, essa pessoa sempre vai olhar para a mulher do pastor, não, essa aqui é uma possibilidade dessa pessoa ser igualmente a quem foi lá atrás. Ou se ele teve um líder que era muito duro, um líder um pouco carrasco, um pouco legalista, ele, quando está numa outra liderança agora, fala, não, esse aqui pode ser igual ao outro. Quer dizer, é algo crônico, a pessoa traz isso de lá para cá. Então isso gera na pessoa o quê? Uma situação de desconfiança crônica. Ela pensa que todo mundo é igual, ela pensa que todo mundo é capaz de fazer a mesma coisa. Mas isso, gente, quando a gente vai para o ditado popular, fala o seguinte, que o gato escaldado tem medo até de água fria, né? Então, é assim, às vezes quando a gente passa por algumas situações realmente difíceis, por exemplo, quem foi traído, o cônjuge que foi traído, a pessoa, quando ela não perdoa, ela se separa, ela arruma outro cônjuge, ela tem a tendência a falar o seguinte, não, se eu fui traída ou traído, eu já estou assim, preocupado, porque esse aqui também pode me trair. Isso é pessoas que não conhecem a Deus, porque é um problema crônico, ele traz do passado para o presente. Isso traz reprovação nos relacionamentos dessa pessoa. Agora, quando nós temos uma atitude contínua de reprovar e desconfiar levianamente das pessoas, isso pode nos trazer um problema presente, porque isso não me traz o quê? Segurança, isso não me traz harmonia, isso não me traz confiabilidade com quem está andando comigo, porque eu estou vivenciando momentos do passado. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu já tive muitos discipuladores, eu não sei se talvez uns 10 ou mais. Eu lembro que pelo menos um desses, quando jovem eu fiz algumas coisas erradas, e foram várias, e eu fui falar para esse meu discipulador, numa boa, abri meu coração, e essa pessoa, sem a minha permissão, passou a informação para a liderança todinha, para cima, porque só pode passar se o discípulo liberal, tem que ser pelo menos perguntado, irmãos, eu posso... se o seu discípulo
confessa um pecado, você fala assim, se você não sabe ajudar, irmão, eu posso falar com o meu líder, para poder ouvir também a opinião dele, para a gente poder tentar te ajudar. Tem que ser indagado com esse discipulador. Se você não fala isso, você passa direto para cima, você está sendo infiel, desleal com aquela pessoa. Então, quando eu soube disso, já tinha passado, mas eu não tenho problema com isso aí não, graças a Deus, porque fui curado, fui tratado, fui confrontado, fui disciplinado naquele tempo. Então isso foi bom para mim. Mas o que acontece? Mas eu não posso, depois desse episódio, olhar para todo discipulador e falar o seguinte: não, todo mundo agora vai abrir o bocão se eu contar meu pecado. Se eu fizesse isso, eu estava sendo o quê? Generalista. Eu estava, vamos dizer assim, cronicamente trazendo um problema do passado, um erro do passado, uma incoerência do passado, viciando no presente e tendo aquilo como uma verdade absoluta, que as coisas têm que ser assim. E as coisas não são assim. Não é porque um faltou com a verdade, faltou com a confiabilidade concreta, que os demais discipuladores meus vão errar sim. Estão me entendendo, gente? Então, eu não posso permitir que um problema do passado me desaprove, me reprove na minha caminhada do discipulado. Agora, queridos, uma outra coisa aqui: todo estado de reprovação crônica, ele adoece a consciência e abala a fé. A pessoa não fica com a consciência dela muito legal, algo a perturba, algo a incomoda, a fé dela não é mais a mesma. E o resultado de tudo isso aí, o problema é o quê? É a famosa estagnação. A pessoa está na igreja, não a gente que está começando aqui, mas igrejas grandes, está na igreja há muitos anos, mas como ela tem problemas crônicos de reprovação em várias áreas, ela fica estagnada. Aí alguém chega, assume uma célula, começa a crescer no ministério, e ela fica parada, ela começa a culpar o pastor, culpar o líder. Por quê? Porque ela está estagnada. Isso é resultado de quê? De reprovação pessoal. A apostasia muitas vezes acontece, queridos, de uma maneira muito passiva e sutil. Apesar de muitos frequentar a igreja, estão até na igreja, mas o que acontece? Essa pessoa está na igreja, mas a igreja, Jesus não está dentro dela como era para estar. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre essa questão aí. Mas eu quero voltar com você aqui para o texto. Eu já percebi que ainda estou na introdução e que eu não vou conseguir terminar a mensagem. Agora que eu vou para o texto, isso vai ficar certamente para próximo Tadel, para a gente continuar. Mas vamos voltar ao texto aqui. O texto nos instiga para 3 cenários. O primeiro é ação pessoal. Diga assim comigo: ação pessoal. A gente viu que os verbos procura, faça e esforce. Então, para que a gente possa receber a aprovação do Senhor, nós precisamos sair da inércia. Eu não consigo ser aprovado por Deus se eu não procurar, se eu não fazer e se eu não me esforçar. Os 3 verbos, eles exigem o que de mim? Ação pessoal. Eu tenho que sair. Quer ver um exemplo? Para que você seja aprovado por Deus, um dos pontos também é o que? Treinamento. A nossa igreja preza muito. Aliás, só vai ser líder de célula, não sou eu que estou falando, isso aqui é a nossa liderança que fala. Quem vem para Tadel, celebração e célula são 3 reuniões imprescindíveis para quem quer ser líder de célula. Então você está aqui hoje porque você está sendo treinado e você está fazendo o quê? Se esforçando, sim ou não, gente? Porque era muito legal a gente chegar aqui 6 horas da noite para o culto. Você chega mais cedo, 1 hora, porque você está se esforçando. Isso exige de você o quê? Uma ação pessoal. Agora, é interessante que Paulo fala isso para Timóteo, ele dá uma direção pessoal. O contexto Paulo escrevendo para o seu discípulo: olha, meu filho amado, eu te oriento no imperativo que você se esforce, que você faça, que você procure, que você saia da inércia. Então isso é uma direção pessoal de Paulo para Timóteo. Isso coordena Timóteo, gente, ao que a gente chama de autodesenvolvimento. O que é auto? Esse auto com U, sempre é o quê? Eu procuro me autodesenvolver. Eu procuro ser o quê? Uma pessoa melhor. Eu procuro o quê? Evoluir. Isso leva a uma ação pessoal. Meus irmãos, só é aprovado quem passa pela prova. Todos os dias, eu vou te falar uma coisa, nós somos
testados em várias áreas. Testados na área da paciência, no trânsito. Testados, os homens, quando vê uma mulher mal vestida, só olhar a primeira vez e depois não olhar mais, né? Quando a gente olha a segunda vez, isso já é pecado. Ou então, quando olhar a primeira, já tira logo. Teve um irmão que falou o seguinte: é para olhar só uma vez, então eu vou olhar bem muito. Isso não pode, olhar já tirou, isso é teste. Nós somos testados em quê? Em honestidade financeira. Somos testados nas mentiras. Sabia que tem crente, eu já vi crentes na igreja há muitos anos, que ele vai contar uma história, ele dá uma esticada, mas ele estica propositalmente, ao ponto que aquela história era isso aqui, ó, ela se torna aquilo ali, ó, porque ele dá uma administrada assim. Isso é o quê? Isso é testes de caráter, de veracidade naquilo que eu falo. Então nós somos testados diariamente, e Paulo instiga Timóteo a uma ação de que você tem que se esforçar para ser aprovado nesses testes. O segundo ponto que eu quero falar com você aqui, Paulo fala aqui sobre o desenvolvimento do caráter de Cristo. Ele fala o seguinte, olha: não tem de que se envergonhar. Não tem de que se envergonhar. A NTLH substitui a palavra obreiro por trabalhador. Queridos, o ministério é serviço, não ser visto. Diga-se comigo: ministério é serviço, não ser visto. Olha só, Paulo fala que nós temos que ser obreiros trabalhadores. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa frase da gente ser serviço, desenvolver serviço, não estar preocupado com ser visto, a gente não pode nunca perder de vista que em Provérbios capítulo 15, versículo 3, fala que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Muitas vezes o pastor não vai ver, eu e nem você, muitas vezes o seu líder de célula não vai ver coisa que você está fazendo, mas Deus está vendo, e isso é o que mais importa. Agora, vamos ver no telão aí essa frase, eu gosto muito dela. Carisma sem caráter é o quê? Vamos falar forte juntos. Carisma sem caráter é catástrofe. Gente, o carisma, o talento, as habilidades, elas são fundamentais para a gente poder ganhar as pessoas. É legal ter pessoas que têm muitos talentos, que são polivalentes, que são multifuncionais, que cantam bem, que são um showman. Mas tudo isso fica em fator secundário se essa pessoa não tem caráter. Isso fica em fator secundário. Por quê? O que é caráter? Caráter é aquilo que eu faço quando ninguém vê. Eu costumo falar, e isso é pelas misericórdias de Deus, isso não é porque eu consigo sozinho, a gente consegue na cruz. O que é a cruz? Dizendo para os desejos, Paulo fala muito sobre uma palavra concupiscência, quer dizer, concupiscência, traduzindo, é um forte desejo, uma forte inclinação. Todos nós temos fortes inclinações para coisas distintas. Então, quando você estava no mundo, se você tinha muito envolvimentos sexuais, você vem para Jesus, você continua se esforçando, o diabo quer te levar para lá de novo, você fala: não vou, ele quer te levar para lá. Se você estava no mundo e você tinha problemas com mentira, você veio para Jesus, está liberto, amém, mas de vez em quando o diabo quer te voltar a levar para o campo da mentira. Então, olha só, eu falo isso que eu trabalhei alguns anos numa empresa da própria igreja chamada MDA, e eu viajei em muitos estados do Brasil, eu viajava só. Eu fui várias vezes para o Pará, fui para Manaus, eu fui para Belém, fui para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, rodei alguns estados do Brasil, só viajando pelo MDA. Então eu ia sozinho, mandava material por transportadora, chegava lá, ficava trancado num quarto, 2 dias antes da conferência, às vezes um dia depois, porque tinha que chegar para poder arrumar os estandes para venda, e muitas vezes a gente passava, abria a porta do quarto, e passando naqueles corredores, a gente via mulheres da minha idade, executivas, também estavam a trabalho lá, e a gente passava por ali, tinha um contato com muita gente. Mas o que me fez, pelas misericórdias de Deus, nunca flertar com mulher daquela? Não é porque eu não sou homem, não é porque a gente não tinha às vezes um ímpeto, mas era porque eu falava o seguinte: não,
eu preciso ter um caráter. Se a minha liderança estiver vendo, se a minha esposa estiver vendo, ou não. Às vezes eu viajava mesmo sendo solteiro. Por quê? Porque o caráter é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. É aquilo. Eu já vi história, irmãos, de homens dentro de igreja, porque eu tenho 37 anos de igreja, que quando a esposa viaja, o cara trazia garotos de programa para dentro da casa. Triste. Isso acontece triste, por quê? Porque as pessoas não estão preocupadas com o que Deus está vendo. Lembra de Provérbios 3, 15, 3? Os olhos dele estão em todo lugar, contemplando o quê? As coisas boas e ruins. Então as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão achar. Se eu conseguir fazer uma manobrazinha e ninguém vê, deu tudo certo. Deu tudo certo nesse mundo. Mas se você não se arrepender, você pode pagar com a sua própria salvação, perder ela por causa disso. Então olha só, o Espírito Santo nos chama, queridos, para uma vida íntegra diante dele. 1 Pedro 1,16 fala o seguinte, que sede santos, porque eu sou santo. Paulo fala para Timóteo, olha, o obreiro tem que ser aquele que não tem de que se envergonhar. Ou seja, aquele que o Paulo também fala em outras passagens, irrepreensível. O que é alguém irrepreensível? É alguém que não erra? Não, mas é aquela pessoa que não erra premeditadamente. Ele não maquina, ele não desenha o pecado todinho, arquiteta tudo aquilo, e quando ele pode, se ninguém vê, joga aquilo na prática. Isso é o quê? Isso é você ser uma pessoa irrepreensível, quando você não faz esse tipo de coisa. Agora, olha só, deixa eu te falar uma coisa, falando sobre caráter. Vamos pensar aqui juntos? Se Deus chegasse hoje para cada um de nós que estamos aqui, nesse auditório, falasse o seguinte, escolhesse um de nós de maneira avulsa. A gente estava ontem em 2 células juntas, e teve alguma dinâmica lá, então quem estava liderando a dinâmica escolhia pessoas, não é isso? Se Deus chegasse aqui e escolhesse fulano de tal, colocar para cá, falar o seguinte, olha, nós vamos colocar aqui agora no telão, o que esse sujeito que Deus escolheu, acessou no Google, os últimos 12 meses, ai meu Jesus, o que ele ouviu, o que ele acessou, vamos pensar aqui juntos, será se Deus escolhesse você, para poder jogar isso aqui no telão, diante dessa plateia aqui, você ficaria tipo assim, beleza, pode colocar papai, papaizinho, joinha, viu? Ou você falava assim, a casa caiu, eu estou morto agora não tem jeito. Será como era que nós nos portávamos? Esta é uma ilustração que diz tudo a respeito a se você tem caráter ou não. Sabia que muitas vezes quando eu peco, quando eu escandalizo a obra de Deus, muitas vezes aqui nesse mundo é colocado no telão mesmo, as pessoas sabem mesmo, a fofoca acontece, mas muitas vezes o cara consegue esconder, e só lá no Celeste por Vir, a teologia que a gente tem, Celeste por Vir, né, Adi? Isso é a teologia, estudo sobre isso, o que acontece no futuro, é que o Papai do Céu vai jogar as claras, e para muita gente vai ser tarde demais, porque não teve cuidado com o caráter dele. Queridos, ninguém deve fazer, quando a gente fala aqui também assim sobre o trabalhador, que Paulo fala, só mudando de assunto aqui agora, fazer corpo mole no ministério. O que é corpo mole? Paulo fala o seguinte, que a gente deve ser unânimes. Unânimes é o seguinte, todos nós somos individuais, no entanto nós somos um só, porque nós somos multifacetas, nós temos multitalentos, nós somos dotados de virtudes diferentes, a gente junta tudo isso para ser uma coisa só, porque o todo, a igreja, ela é formada pelas partes. Para esse culto acontecer, nós temos que ter o Ministério da Mídia, que está fazendo um trabalho show de bola, a Alex e sua equipe, Felipe no louvor com sua equipe, Maciel, vamos falar isso durante o culto ou celebração, na intercessão com sua equipe, o Andinho e Saara na atmosfera, a Elisa, juntamente com a Vitória, Maciel e também a Yasmin, lá com as crianças. O culto, ele é formado de partes. O evangelho é exatamente isso aí. Nós somos partes que juntamos formamos o todo para que a coisa aconteça e a gente possa ser bênção em nome de Jesus. Bom,
Percebo eu que o tempo não dá mais. Vamos então parar por aqui. A gente continua. Eu vou continuar no próximo Tadel, falando sobre aprovado para poder liderar. Se eu não sou aprovado, eu não estou apto para poder liderar. A gente vai estar vendo isso aqui a partir do próximo Tadel, em nome de Jesus.